Bom, nós vamos finalizar hoje a série Maturidade, amém? Olha o alívio da igreja. Olha, amém, pastor, glória a Deus. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem, como foi de manhã. Quero trazer uma mensagem onde... Acho que está falhando um pouco aqui, está tudo certo aí, Vince, Udi. Eu quero trabalhar com vocês de uma forma muito... Uma construção para a gente encerrar essa série de uma forma muito gostosa, onde você vai entender o porquê que nós estamos falando disso. Então, se você está chegando hoje aqui pela primeira vez e está um pouco perdido do que é essa série Maturidade, você consegue acompanhar pelo canal do YouTube da Casa do Pai. Lá tem as outras duas mensagens. Mas hoje eu quero discorrer sobre o que nós conversamos durante esses 2 domingos e encerramos hoje em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, verso de número 43. E Romanos capítulo 8, verso de número 15. Mateus capítulo 5, 43. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos, repita comigo, filhos. Mais uma vez, filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Agora Romanos capítulo 8, verso de número 15. Vai dizer assim a palavra do Senhor: pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, repita comigo, filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Nós estamos aqui para encerrar uma sequência de mensagens, no qual é uma única mensagem: sermos maduros. Espírito Santo, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para aprender com o Senhor, porque a Tua palavra diz que o Pai, quando ama um filho, Ele corrige esse filho. Fale conosco, Jesus, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando você lê esses 2 textos, como nós já temos caminhado aí nesse texto durante 3 domingos, a Bíblia ela nunca vai se contradizer, amém? A Bíblia ela é inerrante, palavra de Deus, ela é a Bíblia, ela é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, tudo que consta ali é a voz do Senhor falando conosco. E a Bíblia ela não se contradiz, ela não erra, ela não mente, ela não engana. Mas quando nós lemos esses 2 textos, parece que há uma contradição nos textos. Porque um vai dizer que você se torna filho mediante amar o seu inimigo, amar aquele que te persegue, abençoar aquele que te amaldiçoa. Mas o outro texto vai dizer que não é necessário fazer nenhum esforço. O outro texto vai dizer que você se torna filho simplesmente porque você foi adotado. Ou seja, não tem nada que eu venha fazer, não tem nada que eu possa fazer. Acho melhor trocar esse aqui. Som. O texto vai dizer que não tem nada que eu possa fazer. Obrigado, Kevin. O verde. Sou Palmeiras. Ixi, esse aqui eu nunca liguei na vida. Som. Amém? Som. Eu gosto muito do azul. O azul, ele... Aleluias. Então vamos lá, rapidão, para a gente recapitular aqui. 2 textos. Parece que está dizendo a mesma mensagem, mas um parece que contradiz o outro. Vocês entenderam até aqui, sim ou não? Então vamos lá. A Bíblia não se contradiz, então existe algo no texto que nós ainda não identificamos. Quando você vai ler a expressão filhos, essa expressão filhos, na tradução original do grego,
Um representa filho maduro e o outro representa filho como uma criança, um bebê. O texto de Romanos vai trazer que nós fomos adotados como um bebê, nós somos uma criança, nós como crianças fomos adotados. Até aqui todos estão entendendo, sim ou não? Então o texto de Romanos diz, não tem nada que você faça. O amor de Deus, ele te envolve, o amor de Deus, ele te adota, o amor de Deus, ele te constrange, te traz para a presença, e a partir do momento que você crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você se torna filho. Repita comigo, filho. Só que esse filho, ele é como um filho que acabou de nascer, é como uma criança, precisa ser ensinado, precisa ser instruído, precisa aprender a caminhar, ele precisa entender como funcionam as coisas ainda, é como uma criança que acabou de nascer. Nós fomos adotados, e através dessa adoção nos tornamos filhos. Mas o outro texto vai dizer que precisa ter um esforço, você precisa perdoar quem te persegue, você precisa abençoar quem te amaldiçoa, para que aí sim você se torne filho. O que o texto de Mateus está dizendo é sobre um filho maduro, sobre um filho adulto, sobre um filho que entendeu o seu papel, assim que foi adotado, agora ele amadurece no processo. E a maturidade te torna filho. A maturidade, o processo de maturação torna você um filho. Quando nós entendemos isso, nós podemos chegar a uma única conclusão: pastor, é melhor eu me tornar e continuar sendo uma criança, porque não tem esforço, porque não tem trabalho nenhum. Eu entro na igreja, eu adoro ao Senhor, eu busco a presença de Deus, eu me divirto aqui, é gostoso adorar ao Senhor, é gostoso chorar na presença dEle, é gostoso vir para o altar, e depois eu ir para a minha casa, e depois eu continuar vivendo minha vida, sem compromisso nenhum com o Senhor, porque automaticamente, você vai ter que concordar comigo, pecar é gostoso, sim ou não, igreja? Meu Deus, só vocês aqui são pecadores, e eu. Pecar é gostoso, sim ou não? Ah, preocupado agora, achei que eu estava no meio de anjos, querubins, serafins. Irmão, ninguém vai falar, pecado é ruim. Não, pecado é bom. O pecado, ele é desejoso aos nossos corações. E uma criança, ela faz aquilo que ela acha gostoso. Uma criança faz aquilo que ela acha legal. Mas o filho maduro abre mão de coisas que ele reconhece que aparentemente são boas, mas pode matá-lo. Aparentemente é bom, mas pode me destruir. É por isso que quando você vai entender, quando a serpente fala com Eva no jardim, a Bíblia vai dizer que a serpente convenceu Eva de comer do fruto, e a Bíblia diz que vendo o fruto, Eva disse, é agradável, é desejável ao meu querer. A vontade do diabo, ela é boa, agradável e desejável. Vendo o fruto, ela disse, é bom, é agradável e é desejável. Mas Romanos capítulo 12 vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Enquanto aquilo que o diabo tenta oferecer para você é desejável, aquilo que Deus oferece para você é perfeito. Enquanto o diabo tenta te entregar algo desejável, o Senhor te entrega algo que é perfeito. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas as crianças preferem o que é desejável. Uma criança, quando ela olha para um prato de arroz e feijão e olha para um prato de bolo de chocolate, o que gera mais desejo numa criança? O bolo. E nem você? O bolo também, eu sei. Dá para ver, irmão. E no pastor Pablo? O bolo também. Mas o que é perfeito para a nossa saúde? O arroz e feijão, não o bolo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então o texto está dizendo que existem dois tipos de filhos: os filhos que são bebês e os filhos que são maduros. Pastor, qual é o benefício de ser maduro? Gálatas capítulo 4, verso de número 1. Ele vai dizer assim, digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você, casa do Pai, você, casa do Pai que está aqui, vocês são herdeiros de grandes coisas que o Senhor preparou para a vida de vocês. Quantos creem nisso? Todos vocês, sem exceção, do mais bonito ao mais feio aqui, todos são herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros com Ele. Todas as coisas que tem nessa terra, Deus entregou na mão dos filhos. Tudo isso pertence à igreja. Então você é herdeiro, amém? A pergunta é, por que então você não está recebendo e nem vivendo da herança que o seu pai deixou para você?
Porque existe uma herança. A Bíblia vai dizer que se nós orarmos, nós colocarmos a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se nós profetizarmos, as portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Pastor, por que não acontece? Por que nós não estamos vivendo? Porque nós somos como crianças. Nós ainda somos menor de idade. E o texto aqui, menor de idade, não está relacionado a uma idade física, está relacionado a uma maturidade. Só pode receber a sua herança quem é maduro, quem acessou um nível de maturação na presença do Senhor. Quantos estão entendendo até aqui, amém? Então, só para deixar bem bonitinho na sua cabeça, a Bíblia vai falar sobre 2 tipos de filho: o filho que foi adotado, começou na caminhada com o Senhor, começou no Evangelho, e o filho que é maduro, aquele que ora por aqueles que os perseguem, aquele que abençoa aqueles que amaldiçoam. E somente o maduro tem acesso à sua herança. Somente o filho que atingiu a maturidade, esse sim recebe a sua herança. Então você vai concordar comigo que a aceleração da tua maturidade, ela te aproxima da tua herança, irmão. Quanto mais rápido você amadurecer, quanto mais rápido você entender, cara, existe uma herança para mim, eu preciso amadurecer, Senhor, me amadurece, me faz crescer, me faz avançar, me esmaga se for preciso, mas eu quero ser alguém maduro, eu quero ser alguém que avança. Quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido você acessa a herança que Deus tem para a sua vida. E mais rápido você vai ver a manifestação do poder de Deus através da tua vida. E mais rápido você vai ver pessoas sendo alcançadas e transformadas pelo Evangelho. E mais rápido você vai percebendo a glória de Deus descendo sobre toda a casa. E mais rápido você vai perceber que existe algo no Evangelho que é muito maior do que vir no culto de domingo. Existe algo muito maior do que vir no culto numa quarta-feira. Quanto mais rápido você amadurecer, mais você vai perceber que a glória do Senhor é poderosa demais para a gente viver como criança. Pastor, então como eu faço para amadurecer? Tiago capítulo 1, verso de número 2, ele vai dizer: irmãos, tende grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. Assim, se alegrem muito, fiquem muito felizes quando vocês passarem por uma luta. Fiquem felizes quando alguém fala mal de vocês. Fiquem felizes quando alguém perseguir vocês. Se alegrem quando as contas apertarem, quando a dificuldade bater na tua porta. Seja como Jó: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se alegre nas tribulações. Pastor, mas isso é loucura. Realmente é loucura, mas quando você se alegra na provação, a sua fé é provada, e a perseverança, ela tem a oportunidade de crescer. Quando a sua fé é provada, surge uma oportunidade na história. Porque é fácil você crer em Deus quando está tudo bem. Difícil é você crer em Deus quando pega o diagnóstico de um exame negativo. Difícil é crer em Deus quando as contas apertam. Difícil é crer em Deus quando você passa por injustiça. Mas quando você permanece, você deu uma oportunidade de crescer. E é necessário que essa fé cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Repita comigo: maduro. Quem aqui é da época que os pais, ou você mesmo fazia isso? Você pegava um jornal e embrulhava o abacate e colocava dentro do forno ou em algum lugar da sua casa, para esperar aqui, para fazer com que aquilo amadurecesse mais rápido. Alguém é dessa época, amém? Olha aí, glória a Deus, essa geração aí. Aí Carly não sabe do que nós estamos falando. Geração come frutinal, já vem tudo descascado. Mas existe um processo de amadurecimento. Um processo onde um jornal te envolve. Isso acelera o processo, acelera a maturação. E as provações é um jornal que envolve a sua vida, irmão. As dificuldades é como um jornal que envolve a tua vida. Ela te acelera, ela te desenvolve. E quando você entende isso, faz muito sentido o texto de Efésios. Deus está querendo te amadurecer. Por quê? Porque existe uma herança para entregar na tua mão. E essa herança que Deus quer entregar na tua mão, irmão, é tudo aquilo que Deus disse que você viveria nessa terra. Você vai viver tudo aquilo que Deus disse que você viveria. Mas antes você precisa amadurecer, porque senão a bênção mata você.
Pastor, por que Deus já não entrega na minha mão, sabendo que eu sou filho, sabendo que tudo é meu, por que Deus já não me abençoa? Deixa eu te falar uma coisa, se Deus já te abençoar agora, Ele te mata. Se Deus abençoar você agora, você vai morrer, porque você não vai suportar a bênção de Deus. Quando Pedro vai pescar, a Bíblia diz que ele foi pescar e naquela noite ele não pegou nada. Repita comigo, nada. Jesus entra no barco dele e diz para ele assim, ó, vá para aquele lugar e lance a rede novamente. Jesus entrou no barco de Pedro. E quando Pedro lança a rede novamente, a Bíblia vai dizer que ele começou a pegar tanto peixe que o barco começou a afundar. Se Pedro não tivesse com Jesus na noite anterior, Pedro estava morto. A bênção poderia matar Pedro. Pegar muito peixe é bênção, sim ou não? Mas se Jesus não estava no barco, ele afunda. Mas se Jesus estiver no teu barco e você estiver maduro e você entender que chegou o tempo de crescimento e prosperidade na tua vida, Deus vai derramar bênção sem medida sobre a tua história. Mas se você ainda não é maduro, você precisa entender que você é como uma criança. Você precisa continuar sentado, assistindo, observando até que você amadureça. Aí Deus permite que algumas pessoas comecem a te cutucar. Deus permite que o teu chefe comece a te perseguir. Deus permite que algumas coisas comecem a te amassar no processo. Se alegre, irmão, Deus está te amadurecendo para entregar algo maior nas tuas mãos. Então hoje nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 4 até o verso de número 11 até o verso de número 16. Coloca na tela para mim, por favor. Efésios 4 do 11 ao 16. Vamos lá. Ele designou. Quem designou, igreja? Deus. Então todos estão de acordo que Deus formou isso aqui que nós vamos ler agora. É da vontade do Senhor, foi Ele que designou isso. Não foi o pastor Pablo, não foi a pastora Bruna. Quem designou foi o Senhor, foi Deus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pode passar o próximo versículo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Segura para mim aí, não tira ainda. Então Deus designou apóstolos, evangelistas, mestres, pastores e profetas. O mestre é igual ao evangelista, sim ou não? São pessoas diferentes, você concorda comigo? São pessoas que têm visões diferentes. A Bíblia está dizendo que Deus criou pessoas diferentes. Deus criou ministérios diferentes. Deus, da vontade dele, Ele gerou pessoas totalmente diferentes de mim e de você. Para quê, pastor? Para uma única finalidade: que o corpo de Cristo seja edificado. Então, você vai encontrar pessoas diferentes de você na caminhada. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus olha para Pedro, ele diz assim, ó: e Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Porque a edificação de Deus é sobre pedras e não sobre tijolos. Ou seja, o tijolo ele é linear e ele é igual. Você coloca um tijolinho de cada vez. Quando nós fomos construir esse altar aqui, eu só fiquei olhando porque eu não entendo muito, mas você vai vendo os tijolinhos sendo colocados. Eles são colocados de forma igual. Eles são colocados um em cima do outro e eles ficam em perfeita conexão. Mas pedra, irmão, você já pensou? Você já tentou colocar pedras sobre pedras? Rochas sobre rochas? Uma rocha com a outra, ela simplesmente amassa quando o peso vem, e ela simplesmente danifica uma a outra. Quando danifica uma a outra, elas se tornam uma só. Uma machuca, uma é mais pontuda, a outra é mais lisa. E quando elas são amassadas, elas simplesmente se ferem uma a outra. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então quando Deus cria a igreja com pessoas diferentes, a finalidade de colocar pessoas diferentes aqui dentro é para que você seja edificado. Porque aqui dentro existem pessoas que são diferentes de você. Aqui dentro existem pessoas que durante o culto eles dão glória bem alto, glória a Deus. E existe aquelas pessoas que são mais quietinhas, olham e falam assim: nossa, para que tudo isso? E existe aquele que se joga no chão e chora. Existe aquele que fala: levanta daí que está feio. E é assim que Deus edifica a igreja dele. É desse jeito, irmão. Quem designou que fosse assim? Deus. Então maturidade é entender que o outro é diferente de você. Gente, eu sento nesse banco aqui. Olha quem senta atrás de mim. Vince. Vocês já ouviram o Vince cantando aqui em cima, sim ou não?
É que vocês não ouviram ele cantando aqui embaixo, na minha orelha. E assim, irmão, aqui em cima ele se controla, aqui embaixo, meu Deus, é diferente, faz parte. Esse é o reino de Deus. É assim que Deus edifica a tua igreja. E dá certo, irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? E dá certo. Tem pessoas diferentes de você aqui, e assim Deus edifica a igreja dele. Pode continuar o texto. Então a primeira parte da série nós falamos que Deus criou os diferentes, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Repita comigo: maturidade. É por isso que Deus coloca pessoas diferentes, porque o diferente gera maturidade em você. É por isso que nós pegamos as crianças e mandamos elas para a escola quando chega a idade certa, porque dentro da escola Deus começa a trabalhar já naquela criança. Dentro da escola as tias, os professores começam a organizar essas crianças. Elas brigam pelo brinquedo e alguém vai lá e fala assim: divide o brinquedo com o amiguinho. E assim nós vamos crescendo em maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Próximo texto. O propósito, então tem um propósito. Por quê? Pastor, por que Deus faz isso? Para que a gente cresça, para que a gente seja edificado. Mas com qual propósito, pastor? O propósito é que deixemos de ser como crianças. Você precisa parar de ser criança, irmão. O maduro, ele não é uma criancinha. Aquele que amadureceu, ele não fica mais querendo comer o bolo de chocolate, querendo que o pastor Pablo prega do jeito que ele gosta, que o pastor fale com ele do jeito que ele acha que tem que ser. Não, não é assim. Quando nós amadurecemos, nós entendemos, não é pelo jeito que os pastores, não é pelo jeito que os irmãos me tratam, é porque Cristo é na minha vida, é porque Cristo me salvou, me libertou do pecado e da morte, e é por isso que eu permaneço. Não é pelas pessoas, é pelo reino de Deus. É porque Cristo em nós é a esperança da glória. É porque Jesus me amou. E aí a criancice de dentro de nós, a meninice que há em nós, ela começa a sair. Deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Próximo versículo. Antes, seguindo a verdade em amor. Repita comigo: amor. Mais uma vez, amor. Nós vamos falar sobre a terceira série, e a terceira mensagem é: maturidade é amor. A pessoa que amadureceu, ela ama incondicionalmente as pessoas. O maduro, ele ama, não o da Venezuela, aquele que amadureceu. Ele ama pessoas. Ele reconhece nas pessoas que todo mundo tem erro, todo mundo tem dificuldade, que nós somos diferentes. Ele reconhece no outro que somos falhos, mas estamos tentando acertar e buscar a presença do Senhor. É muito interessante porque a Bíblia vai falar sobre um caso que acontece na igreja de Atos. E a igreja de Atos é uma igreja a qual nós nos inspiramos a conduzir a nossa igreja atual, como era a igreja de Cristo no início. Mas na igreja de Atos nós vemos que também existiam confusões, existiam conflitos. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E porque às vezes o nosso instinto de criança sai para fora e nós queremos a nossa verdade como verdade. Mas o que a Bíblia está dizendo, irmão, é que quem é maduro, ele vive em amor. Quem atinge um nível de maturidade ama as pessoas de uma forma incondicional, sem se importar se você está certo ou se você está errado. Irmão, eu só quero que você seja abençoado. Nós estávamos hoje conversando com alguns jovens, e a coisa mais gostosa que tem na vida, irmão, é quando a sua vida já não é mais atacada por ninguém, ninguém te ofende, você não se ofende com nada. Maturidade é não se ofender com nada, e é ter um olhar de amor com as pessoas. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 15, no verso de número 37, que Barnabé, ele queria levar João Marcos para uma missão. E Barnabé, ele decide levar João Marcos. Nós vamos levar João Marcos para uma missão, nós queremos trazer ele para poder pregar o evangelho. Paulo, porém, ele não achava prudente levá-lo. Paulo diz assim: eu não acho que é certo a gente levar João Marcos. Então começa uma discussão entre eles, porque João Marcos, ele estava numa missão, e ele abandonou Paulo e Barnabé nessa missão, ele foi embora.
Então ele não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então Paulo e Barnabé, eles eram muito conectados. Quando Barnabé falou assim: eu quero levar João Marcos comigo na missão, Paulo falou assim: não, comigo ele não vai. Mas por que não? Porque lá atrás ele deu mancada, lá atrás ele errou conosco, lá atrás ele falhou com a gente. Então ele não vai sentar na nossa mesa, ele não vai participar mais da nossa mesa, ele não tem mais o direito de estar conosco nas viagens. Por que não, Paulo? Porque ele falhou, porque ele errou. Será que está parecendo com os dias de hoje, irmão? Nós simplesmente eliminamos pessoas por causa de erros. Nós simplesmente eliminamos pessoas porque em algum momento elas nos magoaram, em algum momento elas fizeram algo que nos entristeceu, e nós eliminamos as pessoas. Mas Paulo era jovem, Paulo estava ali começando e galgando o seu ministério. Mas a Bíblia vai dizer que lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11, no final do ministério de Paulo, ele estava preso. A Bíblia vai dizer que ele diz assim, ó: só Lucas está comigo. Nessa dificuldade que eu estou passando, só Lucas está comigo. Traga também com você Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Depois de muito tempo, Paulo ele reconhece que ele precisava de João Marcos. Quantos estão entendendo até aqui? Pastor, o que é maturidade? Maturidade é entender, irmão, que as pessoas elas são falhas, que elas têm problemas, que elas têm erros, que elas têm dificuldades na vida delas. Maturidade é entender o tempo e a estação que as pessoas estão vivendo. Mas você entende que nós somos tão pesados que a gente não consegue reconhecer as dificuldades dos outros. Ah, o fulano passou e não falou oi para mim dentro da igreja. Mas você perguntou para o fulano o que está acontecendo na vida dele? Você perguntou qual é a dificuldade que ele está passando no momento? Você simplesmente parou para ouvir as pessoas? Ou você vai continuar sendo como uma criança que acha que todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que fazer as coisas do seu jeito? Não é assim, irmão. As pessoas têm lutas, as pessoas têm dificuldades, as pessoas são seres humanos. Olha para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa linda e cheirosa, dá uma olhada para ela aí. Meu Deus do céu. Olha bem nos olhos dessa pessoa aí de novo. Você acha que essa pessoa tem defeito, sim ou não? Nossa, as mulheres olhou para os maridos e falou assim: meu Deus, pastor, posso falar agora? Deixa eu falar. Mas o que é amor? Amor é suportar uns aos outros. Amor é decisão, irmão. Quando você ama, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. É por isso que quando você se casa, aquilo que é falado nos votos é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Porque a paixão, ela dura de 90 dias a 6 meses. A paixão é aquele fogo que acende dentro do teu coração, aquilo que te falta o ar. Mas o que é o amor? O amor é a decisão de permanecer independente das dificuldades da vida. Ninguém abandona um carro na rua porque acabou a gasolina. Por que você quer abandonar o teu casamento dizendo que acabou o amor? Amor não acaba, amor é decisão. A paixão pode acabar, mas existe a possibilidade de reacender a paixão. No Evangelho é a mesma coisa, com Cristo é a mesma coisa. Quando você entra para a igreja, irmão, o primeiro sentimento que você tem aqui dentro é a paixão por Cristo Jesus. É um sentimento que te falta o ar. É um sentimento onde você fala assim: uau, eu conheci o Messias, algo mudou dentro de mim. E isso dura por um tempo. Alguns vão dizer que isso se chama primeiro amor, aquele primeiro contato. Dura por um tempo. É aquele primeiro encontro onde você cai no chão, você chora, e você vai para o seu quarto de oração, você sente a presença, alguém libera uma profecia para você, e você vê 2, 3 dias depois acontecendo, você fala assim: uau, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Uau! Só que chega uma hora que isso começa a diminuir, e você entende que o que sustenta você na igreja não é a paixão,
não é um movimento de um acampamento, não é um movimento de uma série, não é um movimento de uma conferência de mulheres. O que segura você na igreja é o amor por Cristo Jesus. Pastor, o que é o amor? O amor é saber que mesmo se Ele não estiver me respondendo, eu sei que Ele está aqui. Mesmo se eu não estiver sentindo, eu sei que Ele cuida de mim. Mesmo se a luta bater na minha porta, eu sei em quem tenho crido. Nada vai parar minha casa, nada vai parar minha vida, porque eu amo Jesus. E o amor não está condicionado às circunstâncias, o amor está em quem Ele é. Mas só consegue ter esse tipo de conversa quem é maduro, porque quem não é maduro ainda vai embora. Eu parei de sentir a presença de Deus, eu parei de sentir o toque de Deus, eu já não consigo sentir mais uma emoção na igreja. Ai pastor, eu não consigo sentir mais um arrepio. É porque são as crianças que querem ter sentimentos, são as crianças que precisam sentir algo. Adultos caminham por uma decisão e sabem o que tem que ser feito. Voltando para o texto, quando Paulo entende que todo mundo tem defeitos e todo mundo tem dificuldades, todo mundo é ser humano, ele fala assim: manda trazer João Marcos para mim. Porque não é porque ele errou lá atrás que ele é uma péssima pessoa, não é porque ele falhou lá atrás que ele não serve. Deixa eu te falar uma coisa, e é chato falar isso, mas eu tenho que falar porque é o que Deus manda eu falar, então eu tenho que falar. Se você não se resolver com o seu antigo pastor, você vai arrumar um grande problema para a minha vida. Se você não se resolver com a sua antiga pastora, você vai arrumar um grande problema para a minha esposa, que nós não tem nada a ver com o pato. Vocês estão entendendo, sim ou não? Se você não se resolver com o seu pai, você vai achar que eu tenho que ser o seu pai. E tá difícil eu ser pai, porque eu tenho 5. E é muito difícil. Se você não se resolver com a sua mãe, você vai encontrar alguma senhora nessa igreja e vai dizer: ó, minha mãe. E essa senhora vai te decepcionar. Pastor, o que é a igreja evangélica nos dias de hoje? É um encontro terapêutico. O que são os atendimentos pastorais hoje? 95% deles não é sobre demônios, milagres, palavras proféticas, palavras de direção. 95% deles são tratamento terapêutico com ovelhas. Porque enquanto nós não resolvermos isso, continuaremos sendo rasos. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Nós precisamos amadurecer, irmão. E amadurecimento está relacionado a um olhar de amor com as pessoas. Um dia, uma pessoa me procurou e ela começou a falar sobre algumas pessoas da igreja para mim. Porque o fulano isso. Porque o ciclano isso. Não, mas esse aqui, pastor, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que corrigir essa pessoa. Você tem que falar isso para essa pessoa. Pastor, não é possível que você está vendo. Você tem que falar, você tem que corrigir, você tem que fazer isso. Eu falei assim: fulano, ou fulana, porque a mente de vocês é muito fértil. Eu falei assim: fala para mim uma qualidade de todas essas pessoas que você acabou de falar os defeitos delas para mim. A pessoa, ela meio que assustou. E ela não conseguia entender e nem falar. Porque os nossos olhos estão tão voltados para as coisas negativas. Nós não conseguimos ver bondade nas pessoas. Olha de novo a pessoa que está ao seu lado. Assim, olha com um olhar de amor agora. Tem alguma coisa boa nessa pessoa? Pastor, está difícil. Então olha de novo e se esforça. Não é possível que não tenha nada de bom aí. Então valoriza isso, irmão. Porque maturidade é amar as pessoas. Não por aquilo que elas são, mas porque Deus diz que nós devemos amar. Nós devemos amar as pessoas, porque o amor é uma decisão. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Efésios está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Efésios: vocês precisam crescer em amor. Paulo reconheceu que precisava de Marcos. Eu reconheço, irmão, eu preciso de você. Casa do Pai não vai para frente se nós não estivermos juntos. Eu reconheço que existem pessoas aqui que têm defeitos. Eu também tenho um monte de defeitos, mas existem muitas qualidades aqui dentro. E nós precisamos uns dos outros para crescer. Salmos de número 90, verso de número 12.
traz uma grande sabedoria para nós e um grande ensinamento. Você percebe que uma forma de você amadurecer, muitos vão dizer que a maturidade ela vem com o tempo, sim ou não? Uma pessoa mais velha, ela amadureceu. E por que uma pessoa mais velha ela é mais madura? Por alguns motivos. Primeiro, porque ela já sofreu muitos danos na vida, ela já foi muito apertada, muito pressionada. Mas uma pessoa mais velha, ela é mais madura por um outro motivo. Ela sabe que ela está mais próximo de morrer, sim ou não? Sim ou não, igreja? Olha os irmãos que já está muito velho, ele falou, meu Deus do céu, pastor, não vou nem levantar a mão, vai que Deus puxa. E quem é mais velho já não se preocupa mais com algumas coisas, sabe? Quem é mais velho, vocês vão falando amém se tiver certo o que eu estou falando. Quem é mais velho já não se preocupa mais se o fulano falou oi para você. Sim ou não? Você fala assim, cara, tá de boa. Ó que legal, quem é mais velho, se vê um store de todo mundo comendo um churrasco e não foi chamado, você fala assim, nossa, ainda bem que não me chamaram. Não é verdade? Quando você era mais novo, o que você falava? Nossa, mó mancada, hein? Ninguém me chama. Quando você é mais velho, você fala assim, graças a Deus ninguém me chamou, porque aí eu não precisei mentir um motivo do porquê eu não quero ir. Sim ou não? Quem é mais velho, irmão, já não está mais se preocupando com algumas coisinhas que quem é mais novo se preocupa. Já não fica mais apegado a algumas coisas. Já construiu muita coisa na vida, já viu muita coisa dando errado, já conduziu os filhos, já está chegando os netos, já está querendo viver uma outra vida. Já quer viajar para o Chile, já é uma parada diferente. Vai lá, passa o cartão, fala assim, nem sei como passou, só sei que passou, estou indo viajar. Né, pastor Nilson? É um mistério de Deus. Pastor, de maneira nenhuma estou falando que o senhor está mais velho, tá? A pessoa, ela entendeu que Salmos de número 92 está falando, está dizendo assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você souber que você vai morrer daqui uma semana, você vai morrer, você ia estar perdendo tanto tempo com as coisas que você está perdendo hoje. Ai, ninguém curtiu minha foto, vou deletar. Você ia abandonar rapidamente as coisas de menino. Você ia colocar de lado as coisas de menino e você ia viver uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais feliz, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então aprenda a contar os seus dias nessa terra são poucos. Você não sabe se você vai viver mais uma semana, você não sabe se vai viver mais um ano, você não sabe se vai viver mais 2 anos. Pastor, o que você me aconselha? Eu aconselho você a chamar João Marcos, restaurar a sua vida, resolver os seus relacionamentos, entender que as pessoas, elas são boas, elas têm defeitos, mas elas são boas, que cada um está vivendo uma fase, cada um está vivendo um ciclo. Respeite os ciclos, respeite as estações das pessoas. Se eu fosse você e soubesse que eu vou morrer daqui uma semana, eu não perderia tempo em pedir perdão para quem tem que pedir, resolver o que tem que resolver. Eu abandonaria algumas coisas, principalmente a dieta hoje, aleluias. Oh, Jesus falando. Eu fiquei sabendo que tem um pastor aqui que vai ser ungido pastor em breve, e deram o apelido dele de Pastor Pera. Né, Fabrício? Cadê o Fabrício? Tem aquela risadinha, não fala assim não. Aí eu fui brincar com ele que ele era o Pastor Pera, ele falou, você é o Pastor Melancia. Se fosse antes, irmão, eu ia ficar super chateado. Mas eu sou maduro. Eu já não ligo mais. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Está mais leve, não está? Na última semana está mais de boa. Então vamos piorar agora, vai. Mateus capítulo 18, verso de número 21 ao verso de número 35. Coloca na tela para mim, Mateus 18, verso de número 21, nós vamos ler até o verso de número 35. Quando você olha para uma árvore que tem fruto, você vai perceber uma característica no fruto que está mais maduro. Qual é a característica dele? A primeira característica, ele é diferente dos outros frutos, sim ou não? Se você vê uma manga, ela é diferente de uma manga que está verde, você vai ver ela com uma cor mais amarelada, avermelhada, dependendo da manga que for. Você vai perceber um outro detalhe, aquele que é maduro, o fruto que é maduro, ele cai primeiro do pé, sim ou não? Ele é o primeiro a ceder, ele é o primeiro a desconectar,
ele é o primeiro a se render. Uma outra característica do fruto maduro, ele é o primeiro a ser sacrificado em benefício de outro. As pessoas não querem o fruto que está verde, as pessoas querem o fruto maduro para se alimentar, sim ou não? Quem é maduro entende na vida que você é o sacrifício, que se alguém tiver que ir primeiro, se alguém tiver que pular primeiro, é você. Se alguém tiver que morrer primeiro, é você. Se alguém tiver que renunciar primeiro, é você. E se existe alguém com fome nessa terra, Deus quer usar você de alimento para poder alimentar uma multidão. Maturidade, irmão, é ceder. Maturidade é se desprender. Maturidade é ser o primeiro a dizer: eu renuncio, eu desconecto, eu cedo. E um dia Jesus, tendo uma conversa com os discípulos, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Aproximou-se de Jesus Pedro e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Próximo versículo. Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Pode ir para o próximo, até o 35 nós vamos. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Aqui Jesus começa a contar uma parábola para ele. E ele começa a falar assim: ó, o reino de Deus é como um rei, que ele tinha que acertar contas. Existiam umas contas que precisavam ser acertadas. Então esse rei, ele decide acertar essas contas com seus servos. Pode passar o próximo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos tentar trazer aqui mais para a nossa realidade. Talento e denário são diferentes, mas vamos ficar focados só no número, tá? Repita comigo assim, ó, 10.000 reais. 10.000, amém? Então, 10.000 reais. O cara estava devendo 10.000. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Pode passar para o próximo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Irmão, se alguém está te devendo 10.000 reais, se você está devendo 10.000 reais para alguém falar assim: ó, está perdoada a dívida, o que você ia falar? Glória a Deus. Meu Deus, aleluias. Meu Deus, 10.000, ô glórias, está perdoado, amém. Mas quando aquele servo saiu, aquele que foi perdoado, ele encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários, repita comigo, 100zão. Então ele devia quanto? 10 milhão, e agora o outro deve para ele 100zão. Olha o que ele faz com o cara que deve 100zão para ele. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Sufocando, irmão, paga o que você me deve. Pode passar o próximo. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você o 100zão. Ele, porém, não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Próximo versículo. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Sempre vai ter um fofoqueiro, entenderam? Sempre vai ter alguém que vai contar. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei a tua dívida, toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Próximo versículo. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E o último versículo. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Eu vou resumir para você, mas o texto ele é muito explicativo. Nós que estamos aqui, nós pecamos contra o Senhor. Todos nós. Nós temos uma alta dívida com o Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Se você angariar todos os recursos da terra hoje, tudo que há de riqueza na terra, toda a riqueza da terra, se você pegar e chegar na porta do céu e falar assim: ó, eu quero comprar a minha liberdade, eu quero comprar a minha salvação, você consegue, sim ou não?
não tem como você pagar a sua dívida. Não existe a possibilidade, irmão. Se nós juntarmos todo mundo aqui, tentar pegar todos os carros, todas as Ferraris da terra, todas as casas, todos os recursos e tentar pagar a dívida, nós não vamos conseguir pagar a nossa dívida. A nossa dívida é muito alta com Deus. Nós pecamos, nós transgredimos, nós estávamos condenados ao inferno. Ninguém que está aqui consegue se levantar diante do tribunal de Deus e dizer: eu sou livre por mim mesmo, eu paguei para estar aqui. Ninguém. Todos nós que estamos aqui, todos estávamos condenados ao inferno. Mas alguém pagou a nossa dívida. Jesus, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por causa do sangue de Jesus, nós estamos livres do pecado, amém? Meu Deus, isso aí era para você se emocionar, irmão. Você estava endividado, se alguém te perdoasse aí 10 mil reais, você ia fazer festa. Jesus perdoou todos os seus pecados, amém? Ele te perdoou. O rei disse assim: está perdoado os seus pecados, podem ir embora. E nós fomos. Mas nós encontramos alguém que por algum motivo magoou o nosso coração na jornada da vida. E o que nós fizemos com essa pessoa? Nós sufocamos ela, nós agredimos elas com palavras, nós machucamos essas pessoas e nós aprisionamos essas pessoas dentro do nosso coração. Existem pessoas aqui que dentro do coração colocou alguém em cárcere aí. Há 5 anos já tem alguém preso. Há 10 anos tem alguém preso aí dentro. E você não consegue libertar essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o seu Senhor Jesus voltar, Ele vai dizer: já que você não conseguiu perdoar o que te fizeram, eu não te perdoo por aquilo que você fez comigo. Você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Não quer perdoar? Tudo bem, mas eu também não te perdoo. E você vai ser lançado no inferno, irmão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Sabe o que Paulo está dizendo? Traga João Marcos para mim. Não porque ele é bom, nem porque ele é mau, mas eu não quero atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu não quero interferir, eu não quero interferências, intercorrências. Eu não quero travar aquilo que Deus tem para mim. Irmão, Deus tem uma herança para a minha vida. Deus tem uma herança para a sua vida. Sabe o que é maturidade? Maturidade é abrir a cela do teu coração e falar assim: pode ir embora. Não, mas você fez isso para mim também, está de boa, eu te peço perdão e está tranquilo, pode ir embora. Sabe o que está faltando para muitas pessoas aqui acessarem a herança que Deus tem para elas? Amadurecer. Pastor, o que é maturidade? Maturidade é perdoar. É perdoar quem te feriu. É perdoar o seu pai. É perdoar a sua mãe. É perdoar um ex-namorado, até mesmo um ex-marido, uma ex-esposa, alguém que te fez tão mal na vida. É perdoar o teu filho que disse uma palavra para você que machucou o teu coração. Amor e maturidade é liberar as pessoas. Porque quando você libera as pessoas, você sente que o rio de Deus volta a fluir através de você. A presença de Deus volta a fluir através da sua vida, irmão. Mas quando você não entende o que Deus fez por você, aí você não consegue fazer pelos outros. Você acha que os 100 reais que te devem é maior do que os 10 milhões que você deve ao Senhor. Você não consegue pagar o que você fez. Mas por que você está cobrando tão veemente aquilo que fizeram contra você? Maturidade é olhar com os olhos de amor para as pessoas e saber que mesmo que essa pessoa tenha feito algo de errado para mim, eu perdoo ela, eu libero ela, eu digo para ela: Deus te abençoe, vá em paz. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando, irmão? E se tem uma coisa que eu faço muito e eu oro a Deus todo momento é: Senhor, som do meu coração, vê se há algo ruim dentro de mim. Irmão, maturidade é você contar os seus dias. E quer que eu fale a verdade para você? Daqui 100 anos, ninguém que está sentado aqui vai estar aqui daqui 100 anos. Se a gente for mais à frente, eu acho que daqui 50 anos eu não estarei sentado aqui nessa igreja. E para que a gente vai ficar guardando ressentimentos no nosso coração, aprisionando pessoas? Tem corações aqui que está tão cheio de pessoas que tem 30 pessoas presas dentro do seu coração, irmão. Você tem a sua lista, o seu caderninho, a sua lista negra. Você tem prints do passado.
Você consegue entender como isso é prejudicial para a sua vida? Sabe o que você precisa fazer hoje? Apagar isso daí, cara. Deletar as coisas do passado, deletar aquilo que te persegue, aquilo que te atormenta, aquilo que você está guardando, para quando você quiser se justificar, ou falar, ó, eu estou certo, está todo mundo errado, sou eu que estou certo. Para que isso? Quem te justifica é Deus. Aquele que vê todas as coisas, sabe de tudo e sabe que você é maduro. Ah, mas erraram comigo, pastor. Perdoa, irmão. Maturidade é perdoar, é viver em amor, é suportar uns aos outros em amor. Maturidade é crescer. Maturidade é você pegar o teu telefone agora, ligar para quem te feriu e falar assim, cara, eu estou te liberando em nome de Jesus. Ah, mas eu sou livre, por que você está me liberando? Você é livre, eu reconheço que você é livre, mas dentro do meu coração você estava preso. Eu estou fazendo um bem para mim. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Você é maduro o suficiente para ser o primeiro a ceder? Ah não, pastor, eu não concordo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito profundo que eu vou falar agora. Nós pregamos nas quartas-feiras aqui que para Deus nada é impossível. Quantos creem nisso, amém? Nada é impossível para Deus. Então nós temos a plena certeza que se Deus precisar curar um câncer, agora Ele tem poder para curar, sim ou não? Nós temos a plena certeza que se Deus quiser despertar todo mundo que está no cemitério agora, todos levantam e são ressuscitados e começam a andar por essa terra. Quantos creem nisso, amém? Nada é impossível. Mas por que para nós é impossível? Por que na nossa vida as coisas estão travadas? Vamos conversar aqui que nem gente grande. Vamos jogar real. Eu sou pastor, mas eu também tenho que falar para você. Eu questiono a Deus por que algumas coisas na minha vida não prosperam. Por que algumas coisas na minha vida não andam. Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta na sua casa. Mas se Deus existe, se é tudo isso mesmo, por que algumas coisas dão tão errado para mim? Quem já falou isso aqui, sinceramente? Glória a Deus. Achei que só eu estava... Meu Deus, falei, nossa, só eu estou pecando, eu acho. Eu lembro um dia que nós estávamos tentando alugar um espaço e estava tudo certo. E na época de fazer toda a assinatura dos contratos e tudo mais, o pastor mandou, ele nem me mandou mensagem, eu mandei mensagem para ele, pastor, tá tudo certo, conseguiu o dinheiro e tal. Ele falou, entrou uma outra igreja na frente e não vai dar para alugar para você. Cara, eu fui embora para casa aquele dia, mas eu fui muito mal para casa, mas muito mal. Eu comecei a subir as escadas de casa e aquele dia vou ser sincero para os irmãos, aquele dia eu falei chateado com Deus. Falei, Deus, não é possível, cara. As coisas não dão certo na minha vida. Não é possível. Eu tento, aí você começa a falar de tudo que você é bom, não é verdade? Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço tudo, mas nada dá certo. É porque dentro de nós, irmão, ainda existe uma criança. Deus não vai entregar a sua herança enquanto essa criança não crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus manda Noé construir uma arca, dá as instruções para a construção da arca. Sabe quanto tempo demorou para construir a arca? 100 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus precisava de 100 anos para construir uma arca, sim ou não? Deus poderia construir em 2 dias, sim ou não? Facilmente. Mas por que demorou 100 anos, pastor? Porque demorou 100 anos para construir Noé. Demorou 100 anos para construir um homem, antes de entregar para esse homem a arca. Porque se Deus entrega a arca antes para esse homem, pode ser que ele não estivesse preparado para a rejeição das pessoas. Noé, enquanto construía a arca, provavelmente as pessoas passavam e falavam assim, o que você está fazendo, cara, você é louco? E pensa, ano após ano, durante 100 anos, as pessoas zombando dele. Mas ele foi amadurecendo, amadurecendo, e amadurecendo, e amadurecendo, e amadurecendo. Tem coisas na nossa vida que está demorando, não porque Deus não tem poder para fazer, mas é porque você está impedindo Deus. Entenda bem, agindo Deus quem impedirá, não tem nem como impedir Deus, mas você está atrapalhando, entende? Você está atrapalhando o que Deus quer fazer. Então você precisa liberar as pessoas. Falei de manhã, vou falar à noite também, né? Porque faz parte. Existia uma pessoa que me fez muito mal. Uma pessoa magoou a minha vida profundamente. Ela não foi a primeira a fazer isso. Várias pessoas já fizeram isso no decorrer do meu ministério. Mas essa última machucou legal. E quando eu comecei a escrever essa série, montar essa série, eu estava lavando louça. Amém, mulheres? Você tinha que falar assim, ó, pastora Bruna, agraciada, mulher de sorte.
E eu demoro 3 horas para lavar a louça, porque assim, eu separo os talheres de um lado, aí eu pego os pratos, amontou os pratos, aí os copos eu jogo para o outro lado. Então eu demoro um pouco assim para lavar. E eu comecei a lavar a louça e comecei a falar com Deus, e o Senhor falou assim: eu quero que você ensine a igreja sobre maturidade. E quando eu comecei a orar eu não sei os pastores como eles fazem, mas eu vou montando a mensagem na minha cabeça. Irmão, você acredita que eu me vejo pregando antes de pregar? Assim, por exemplo, eu me vejo zoando ler, sabe? E eu falo, mano, aqui a galera vai dar risada demais. É tipo assim, é muito da hora. E eu vejo vocês rindo. Eu falei, nossa, aqui eu vou falar que o Lê tá careca. E aí o Lê vai ficar bravo. Nossa, essa daí eu não tinha previsto, essa risada. Eu previ essa agora, essa eu previa. Aquela não, aquela é nova na minha mente, assim. E eu comecei a montar a mensagem, e eu sabia que a última mensagem era sobre perdão. Eu sabia que eu ia chegar nessa mensagem aqui. Maturidade é perdoar as pessoas. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: então você precisa perdoar algumas pessoas. E ele me passou uns nomes. Eu falei, nossa Deus, eu posso perdoar essas pessoas no dia da mensagem? Deus falou assim, tá de boa, mas eu quero que você perdoe. Eu falei assim, então tá bom. Mas naquele mesmo dia, terminando, quando eu terminei de pregar a primeira mensagem, eu falei assim, cara, eu preciso mandar uma mensagem para algumas pessoas. E eu mandei mensagem para algumas pessoas que saíram da igreja, inclusive. E uma das pessoas, quando eu mandei a mensagem, ela falou assim, ó, belas palavras, pena que não é você que está escrevendo. Quando o Pablo puder escrever, manda ele escrever para mim. Aí eu fiz o quê? Eu mandei uma foto minha. Fez, sou eu mesmo. Então você está mudado mesmo. Mandou para mim. Falei, é isso. Maturidade. Está perdoado, eu te perdoo. E amém. Vida que segue. Sabe por quê, irmão? Vamos ser sinceros. As pessoas que nos machucaram, em algum momento da vida elas tiraram a criança que havia dentro de nós, sim ou não? Lembra quando você terminou seu primeiro namorico? Você achava que você ia casar com aquela pessoa, não é verdade? Ainda bem que Deus te livrou, hein, meu amor? Olha com quem você casou, hein? Mas lembra que você falou que você ia se matar? Eu vou me matar. Eu vou pular da ponte, acabou minha vida, né? Você jogou fora o amor que eu te dei. Você está entendendo? Você que é mais velho, você conhece essa. Ai, meu Deus do céu. Mas você percebe que você está vivo, amém? Você está vivo, irmão. Casou com outra pessoa, fala assim, nossa, ainda bem que eu não casei com aquela pessoa. Porque alguém que passa na sua vida e te fere, te amadurece. Olha que interessante, isso é muito profundo. Jesus está pregando, e Jesus começa a pregar para os discípulos, e ele fala assim, ó, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Eles vão agredir o Filho do Homem, eles vão cuspir nele, crucificar ele, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro pega Jesus, e a Bíblia diz assim, e Pedro chamando Jesus no canto, Jesus está pregando. Imagina, tipo assim, eu estou pregando aqui, aí o Lucão vem e sobe aqui e fala assim, pastor, chega aí. Aí eu vou ali no canto com o Lucão. Pode falar, Lucão. Não fala esses bagulho não, pastor. Olha o que Pedro fala para Jesus. Senhor, para de falar isso. Eu impeço você de falar essas coisas. Eu não te autorizo a dizer isso. Jesus, por quê? Eu não vou permitir que ninguém toque no Senhor. Ninguém vai te matar. Aí sabe o que Jesus faz? Gente, vocês não iam aguentar ser ovelha de Jesus. Jesus fala assim, beleza, Pedro. Jesus volta para o centro. Ele fala assim, sai daqui, Satanás. Irmão, imagina se o Lucão sobe aqui para falar um negócio para mim. E eu falo, beleza, Lucão, obrigado pelo conselho. Ele desce, eu falo assim, vai, ô Satanás, sai dessa igreja agora. Irmão, não ficava um aqui. Você fala assim, nossa, que pastor grosso. Mas aquele que tentou trazer um benefício para Jesus, Jesus falou assim, apartai-vos de mim, Satanás. Mas quando Judas vai trair Jesus, ele dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus fala para ele, sabe o quê? O que te traz aqui, meu amigo? Sabe o que Jesus está nos ensinando? Aquele que te fere é seu amigo, porque te aproxima do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, quando Jesus está dizendo, você quer ser um filho maduro? Abençoe os que te perseguem. Ore por aqueles que maldizem a sua vida. Porque quando você entender isso, irmão, isso aqui tem que ter muita maturidade, cara. Porque se você não entender isso, sua cabeça buga agora. É
por isso que nós somos em 60 milhões de evangélicos no Brasil. Mas nós somos raso como uma piscina, porque nós somos em muitos evangélicos, mas em poucos discípulos, porque ninguém está disposto a perder aqui. Ninguém está disposto a ceder aqui nesse lugar. Ninguém está disposto, irmão. A gente quer o nosso benefício, o nosso ganho. Sabe o que Jesus está dizendo? Cara, vocês precisam entender que se vocês não perdoar, eu não perdoo vocês. Então as mensagens que eu mando para as pessoas às vezes não é para me dar de bonzão, ó, o pastor Pablo é o bonzão. Não. É porque eu não posso perder a herança que Deus tem para mim, vocês entendem? Meus dias são poucos. Se há alguém que eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Se eu pequei contra alguém, Senhor, eu quero pedir perdão, eu quero resolver, eu quero fechar todas as brechas no mundo espiritual, eu quero fechar todas as janelas que estão abertas no mundo espiritual, porque toda vez que chove, toda vez que chega uma notícia, toda vez que alguém fala alguma coisa, essa água entra dentro do meu coração e desanda toda a casa. O que é perdão, irmão? Perdão é você ir no mundo espiritual e fechar todas as janelas emocionais e espirituais que foram abertas durante a sua jornada e durante a sua caminhada. E se chover, você está em paz, você dorme tranquilo, porque não vai molhar o teu coração. Preste atenção, vou ler esse texto e nós vamos encerrar. Gênesis 41, verso de número 50. Coloca para mim na tela. Gênesis 41, verso de número 50. Vai dizer assim, ó, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Eu quero te explicar o contexto aqui. José tinha sido vendido pelos irmãos e ele ficou 13 anos, repita comigo, 13 anos. Ele ficou 13 anos longe da sua família, vivendo como escravo, como prisioneiro. 13 anos, irmão, questionando a Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? 13 anos, irmão, não é 13 dias, não é 13 meses, é 13 anos, vivendo sofrimento, passando fome, necessidade, frio. Mas aí um dia Deus prospera a vida dele, e aí ele tem 2 filhos, né? Deu a José 2 filhos. Pode passar. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, repita comigo, Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. O primeiro filho, o que ele está dizendo é o seguinte, nasceu, foi gerado, a minha esposa e a minha casa teve dores, mas nós geramos, nós expelimos de dentro de nós, nasceu Manassés. Eu me esqueci de todo o sofrimento, eu já não me importo mais com o meu passado, eu não me importo o que fizeram comigo, acabou. Deu a luz a Manassés, o sofrimento acabou. Pode passar o próximo. Volte. Volta um. Em todas as terras. Não, volta mais um. 52, vocês estão avançando, é para voltar. Yes. Nossa, me senti muito gringo. Ao segundo filho chamou Efraim, repita comigo, Efraim, dizendo, Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. O segundo filho, repita comigo, crescimento, prosperidade, avanço, herança. O segundo filho é herança. Efraim, a prosperidade de Deus no meu sofrimento, o crescimento de Deus na minha vida. Efraim, a bênção que Deus tinha separado para a minha história começou a acontecer. Efraim, a prosperidade de Deus começou a fluir através da minha vida. Efraim, eu comecei a crescer de uma forma estrondosa que eu não sei explicar, pastor. Efraim, Deus me fez prosperar de uma forma que eu nunca imaginei. Aonde eu mais sofri, Deus me exaltou. Aprenda uma coisa, isso aqui é muito espiritual que eu vou falar para você agora. Só vai nascer prosperidade, só vai nascer Efraim na sua vida, só vai nascer herança, só vai nascer crescimento na tua vida depois que você tiver já gerado Manassés. Não existe como burlar o sistema de Deus. Deus não vai te dar Efraim sem antes você gerar Manassés. Pastor, o que significa? Deus não vai te prosperar enquanto não houver perdão.
Deus não vai te exaltar enquanto você não resolver os seus problemas do passado. Deus não vai trazer a bênção e a herança que você precisa na sua vida, sem antes resolver Manassés. Manassés tem que nascer primeiro, para depois nascer Efraim, e não o contrário. Nessa noite, nós vamos fazer algo que é totalmente diferente do que nós fazemos nos cultos de domingo. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. A primeira coisa que eu quero que você faça é pegue o seu celular. Enquanto eu pregava, Deus falou um nome para você. Eu quero que você mande mensagem para essa pessoa agora. Manda mensagem para essa pessoa, seja lá quem for, seu pai, sua mãe, alguém que em algum momento te magoou, alguém que em algum momento você aprisionou dentro do seu coração. Enquanto isso, eu quero chamar os pastores aqui na frente. O que vai acontecer aqui agora? Nós vamos encerrar essa série. Eu quero profetizar que o final desse ano, os 44 dias que faltam para encerrar esse ano, serão 44 dias de Efraim na sua vida. Deus vai te prosperar tanto que você nunca imaginou. Deus vai derramar tanto na sua vida que você nunca conseguiu mensurar o tamanho da grandeza e da bondade de Deus. Deus vai abençoar tanto sua vida, vai gerar tanto crescimento na tua história, que você vai falar assim: uau, algo disruptível começou a acontecer na minha vida, eu não sei explicar o que é, pastor. É porque Efraim está sendo gerado e ele vai nascer. Mas Manassés está nascendo aí no seu lugar agora. Eu quero que você mande mensagem para as pessoas que te perseguiram, que te maltrataram, que te magoaram em algum momento da sua vida. Pode ser lá da 5ª série, ou sei lá, se tiver o contato, manda. Se não tiver, você ora aí no seu lugar agora. Eu vou te dar 2 minutos para você orar aí no seu lugar. E depois que você orar no seu lugar e mandar essa mensagem aí no seu lugar, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente com os pastores. Nós vamos impor as mãos sobre você e nós vamos declarar um novo tempo sobre a sua vida. Um novo tempo de amadurecimento sobre a sua casa, sobre a sua família. Aquilo que estava travado na tua história, aquilo que estava enroscado na tua vida, aquilo que parecia que não ia ter solução na tua vida, Deus está quebrando as correntes agora, aí no seu lugar. Só que preste atenção, para gerar um filho, gera dor, irmão. Dói demais gerar um filho. Dói demais dar à luz. É por isso que está doendo, é por isso que incomoda, é por isso que é difícil fazer isso. Mas Deus está gerando Manassés aí no seu lugar. E depois que você fizer isso aí, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. E Deus vai gerar Efraim na sua vida aqui na frente. Pastor, a pessoa que eu preciso resolver as minhas pendências, essa pessoa não está viva mais. Então você vai vir aqui na frente, você vai falar com um dos pastores. Você vai chamar no canto aqui um deles e vai falar assim: ó, eu preciso pedir perdão para meu pai, eu preciso pedir perdão para minha mãe, eu preciso liberar tal pessoa, mas ela não está mais aqui. E eles vão orar com você. E é como se Manassés nascesse e Efraim viesse em seguida na tua vida. Irmão, eu creio de algo profético que vai acontecer aqui nessa noite. Algo profético o Senhor vai fazer. Todos os intercessores já estão posicionados aqui na igreja. Vai ser uma grande batalha, uma grande luta. Por quê? Porque o diabo não quer que você faça isso. Para falar a verdade, o diabo está falando no teu ouvido: isso aí é a maior idiotice. Mas o mundo espiritual existe, irmão. E no mundo espiritual nós vamos quebrar as cadeias, nós vamos quebrar as correntes. No mundo espiritual nós vamos tirar a carta que há na manga do diabo. O diabo, ele tem uma carta de legalidade contra a tua vida. Mas nós vamos descartar o diabo hoje. Nós vamos tirar tudo aquilo que ele tem de argumento contra as nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero declarar que
começa hoje uma nova temporada de milagres sobre esse lugar. Começa hoje uma nova temporada de prosperidade, herança sendo depositada. Deus vai começar a falar com você quando você estiver na tua casa. Deus vai começar a te dar direção. Os seus ouvidos serão abertos para o reino espiritual. Deus vai começar a te dar vozes de destino. Por quê, pastor? Porque a terra clama, a terra anseia a manifestação dos filhos maduros de Deus. Com criança não dá para dar responsabilidade, mas com os filhos maduros dá. Resolve as suas pendências aí no seu lugar. Pede perdão para Deus pelos seus pecados. Dependendo, se não tem ninguém para pedir perdão aí, você está bem, mas você precisa pedir perdão para você. Você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa corrigir o que está de errado aí na tua vida. Nós vamos adorar o Senhor. E assim que você tiver terminado de fazer, sai do seu lugar e vem aqui na frente. E nós vamos profetizar Efraim na tua vida em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Jesus, fui perdoado. Aleluia. 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 Eu fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado, que muito foi, e quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu te amo.